Fala aí, investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um fundo que é um dos mais negociados aí da bolsa e que está no top 10 do IFIX, o FII Hectare, o HCTR11. Esse fundo imobiliário muita gente já conhece, porque lá atrás ele pagou um dividendo muito alto, mas hoje não está lá essas coisas, né? Mas o que é o HCTR? Ele é um fundo de papel, ou seja, ele não investe em imóveis físicos diretamente, mas em dívida imobiliária. Quer entender um pouquinho mais a respeito de fundo de papel e fundo de tijolo? Estou deixando um vídeo aqui no card e na descrição. Caso você não saiba, assiste lá e volta aqui. E uma vez que a gente já sabe o que é um fundo de papel, a gente sabe que tem vários tipos diferentes. E o HCTR, ele investe em papéis, vamos dizer assim, um pouco mais arriscados. Como, por exemplo, as multipropriedades. O que são as multipropriedades? São empreendimentos turísticos onde você tem o uso compartilhado. Ou seja, em vez de você comprar aquela casa na praia ou no campo, você compra uma parte, usa durante o ano e divide isso com outros donos. O HCTR também investe em loteamentos e ele tem até mesmo contratos atrelados a um shopping aí que dá muito o que falar, que é o shopping da Feira da Madrugada em São Paulo. Enfim, por isso tudo ele envolve mais riscos. Mas quando a gente tem mais riscos, tem também a possibilidade de um retorno maior. Dentro do relatório dele, a gente vê aqui exatamente isso. A maior parte dos contratos está indexada ao IPCA, ele é o indexador principal, e principalmente aqui nos contratos que tem multipropriedade, a taxa é bem grande, né? Então a gente vê IPCA mais 9, IPCA mais 16, né? Então o que acontece? Com o IPCA caindo, né? A previsão aí é de que ele feche o ano por volta dos 6%, então ele vai ter o quê? Os 6% mais essa taxa fixa. Mas se a gente olhar para a taxa Selic, né, que está quase 14%, então a gente vê que a HCTR ele perde ali da renda fixa, mas um erro bastante comum, né, dos investidores é ficar comparando, né, a renda fixa com a renda variável. Claro que os grandes tubarões, né, eles não querem correr risco, muitas vezes eles correm para a renda fixa quando é mais atrativa. Mas será que para nós, pequenos investidores, a Selic alta não seria um motivo para comprar HCTR? Deixa aí a sua opinião, já eu dou a minha. Bom, o fato é que o Hectare ele tem realmente bons contratos, 76% aí do portfólio é de CRIs, né, os papéis, e ele tem 22% de cotas de outros fundos imobiliários. Dentro dos CRIs, um terço deles tem um risco maior, né, são as cotas subordinado e mezanino, mas 2/3 são contratos um pouco mais seguros, com mais garantias, né. O principal indexador é o IPCA, e atualmente o HCTR está sendo negociado aí na casa de R$ 105,00, pode estar um pouco mais, um pouco menos, e o valor patrimonial da cota, 121, o que dá uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,86, o que significa que ele está 14% abaixo do seu preço. Mas será que o desconto por si só é um motivo para comprar ele? Bom, nos últimos 12 meses, o HCTR teve um dividend yield, ou seja, rendimento dos dividendos superior a 17%, né? O seu último rendimento, em setembro, foi de R$ 1,10 por cota, mas lá atrás ele pagou muito mais, por isso que deu aí mais do que 17%. Com R$ 1,10 por cota, o dividend yield mensal acaba sendo de 1,05, e se ele mantiver esse mesmo valor, vai dar um pouco mais de 12% nos próximos 12 meses. Mas o IPCA, né, vem caindo bastante, e se acontecer, por exemplo, de ele pagar R$ 1,00 por cota, o dividend yield mensal vai ser de 0,95 e ele vai ficar abaixo dos 12%. E isso, né, realmente pode ser um grande problema. Mas vamos pensar também de uma outra forma. Quando ele estava rendendo ali cerca de 17%, o IPCA estava ali na casa dos 10%. Então, na verdade, o ganho real estava sendo ali de uns 7%. Com o IPCA indo para 6%, mesmo que a HCTR fique ali na casa dos 11% ou 12%, você vai ter ali 5, 6% de diferença em relação ao IPCA. Claro, na Selic você consegue, né, ganhar um pouco mais. Mas se a gente olhar, assim, não é tanta diferença, não é uma coisa assim tão discrepante. E vamos considerar o rendimento de 1,10 por cota? Olha só que bacana. Se eu tiver uma cota do HCTR, eu ganho 1,10, com 10 cotas, R$ 11,00, com 100 cotas investidas, eu tenho direito a R$ 110,00, com 1.000 cotas, né, um pouco mais de R$ 100.000, eu vou ter todos os meses 1.100 caindo aí na minha conta. E caso venha a chegar a 10.000 cotas, né, um pouco mais de R$ 1 milhão, R$ 11.000 é o dinheiro que vai cair na minha conta todos os meses, né? Por enquanto ainda isento de imposto de renda, então querendo colocar a mão aí nos nossos dividendos, não é mesmo? Uma coisa que muitas vezes as pessoas têm em mente
né, de querer comprar o fundo imobiliário, depois vender com lucro. Enfim, eu entendo que os fundos imobiliários são ativos para renda. Portanto, quando a gente compra um fundo imobiliário, a ideia é manter ele para a vida toda. E quanto mais cotas você tem, né, maior vai ser o seu rendimento mensal. Claro, você não pode pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo em um fundo só. Por exemplo, jamais eu colocaria todo o meu dinheiro no HCTR, mas ele ou qualquer outro fundo precisa fazer parte de uma carteira. Aliás, eu demorei um pouco para entender isso, mas quando eu entendi, eu comecei a investir melhor. E esse conhecimento, né, eu coloquei aí nesse e-book que está aparecendo para você, Primeiros Passos para Investir e Viver de Renda com Fundos Imobiliários, em que eu conto um pouco da minha experiência. Quer saber mais? Clica no link que está aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Só para a gente fechar aqui, o HCTR ele tem a confiança aí de 200 mil investidores, é um dos fundos mais negociados da Bolsa, né? Negocia mais de 8 milhões todos os dias, é a posição 9 do IFIX e 13 fundos imobiliários têm cotas do HCTR na sua carteira. Bom, chegando à conclusão aqui, o HCTR ele não está na minha carteira pública do canal, que é meu burrinho lá na sombra, mas foi um dos primeiros fundos que eu comprei e está lá na minha carteira pessoal, aquela que tem um monte de erros, enfim, que eu comprei muito fundo caro, mas no caso do HCTR, até que eu consegui manter um bom nível ali, um bom preço médio, na casa dos 118, abaixo do seu valor patrimonial, mas, né, com a Selic subindo e tudo isso acontecendo, os dividendos também, né, caindo por conta aí do IPCA, a cota veio acompanhando. Então, assim, caso você já tenha o HCTR, eu penso que é sim uma boa oportunidade agora, daqui para frente, para comprar um pouco mais barato. Se você não tem, tem outras opções, talvez ele não se encaixe aí dentro da sua estratégia. Mas se tivesse que começar hoje uma carteira, eu incluiria ele lá. Quando eu comecei a carteira pública, né, meu burrinho lá na sombra, eu coloquei o DEVA no lugar do HCTR, muito por conta aí do preço que estava mais atrativo na época. Mas os dois fundos são bastante parecidos. Toda carteira de investimento precisa ter, né, fundos de papel, fundos de tijolo, e eu penso que sim, o HCTR ainda vale a pena. Se você concorda, deixa seu like aí. Se não concorda, diz por que não, não tem problema. E na próxima semana voltamos com mais um fundo. Um grande abraço e até lá.